da nossa. Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos, nesses momentos que estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, estar recebendo esses fluidos que vêm do alto para animar a nossa caminhada terrena. Que possamos nós ser abençoados por nosso Cristo. Possamos também, aqueles que estão nos seus lares assistindo através da live, também possam receber essas vibrações de amor que a nossa casa está oferecendo neste momento. Hoje eu trouxe para nós refletir aqui o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre laços de família. E Kardec inicia esse capítulo com uma passagem de Jesus que está em Marcos, no capítulo 3, versículo 31. E diz o seguinte: e tendo chegado a casa, de novo se formou uma grande multidão, de tal modo que eles não podiam nem se alimentar. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora. Mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se nós lermos essas passagens de Jesus, através dos seus evangelhos, muitas vezes pode confundir a cabeça de muitas pessoas. Será que Jesus estaria neste versículo renegando a sua família? Ele que dizia que devemos nós amarmos uns aos outros, que dizia que devemos honrar o nosso pai e nossa mãe? É claro que não. Mas então, o que ele queria dizer com isto? Provavelmente, ele queria nos ensinar que não é só a família consanguínea, que são nossos parentes. Então, se vocês procurarem no Google o conceito atual de família, vão encontrar lá. São considerados famílias um conjunto de pessoas que se ligam por vínculos sanguíneos ou por afinidade, que possuam propósitos comuns de praticar entre seus membros a solidariedade nos planos assistencial e convivência. Como podemos observar, então, famílias não é só aqueles que estão entre os nossos laços de sangue. E de acordo com a doutrina espírita, conforme está no capítulo 14, nós podemos ver também que existem dois tipos de família. Está escrito lá: temos dois laços de família. Uma formada pelos laços de sangue, que é mais frágil e às vezes se desfaz na mesma existência, e outra formada por laços espirituais, que são duráveis, porque são ligados por laços afetivos. Por isso, a família espiritual permanece após a morte do corpo. Em cada encarnação que nós viemos aqui na Terra, nós vamos conhecendo novas pessoas, novos amigos, novos parentes, novos amores, e assim formando uma família muito numerosa que não se desfaz tão cedo, porque ela é por laços afetivos. E entre esses espíritos que compõem essa família espiritual, estão aqueles que são mais afinados conosco, que estão sempre nos protegendo, sempre preocupados conosco, e esses
se transformam em nossos espíritos benfeitores, em nossos espíritos de luz, aqueles que estão sempre ao nosso lado. E entre esses espíritos protetores, geralmente estão as mães. E eu falo aqui nas verdadeiras mães, aquelas que protegem seus filhos, aquelas que amam seus filhos e que perdoam sempre, por mais erros que eles cometam. Podemos comprovar isso frente aos presídios nos dias de visita, que as mães lá estão prontas para abraçar os seus filhos, mesmo que eles tenham praticado alguma coisa errada. Portanto, mãe, a gente nunca esquece, porque por mais que o tempo passe, no dia 25 de março, no sábado que passou, fez 43 anos que desencarnou a minha mãe, aquela senhora velhinha que nós conhecemos por Vó Maria aqui no centro. E a ela eu dirijo todos os dias o meu pensamento de amor e de gratidão, porque ela me ensinou esta religião consoladora. E também nos deixou de presente esta casa, onde entregamos aqui nossas aflições e também onde aqui enxugamos as nossas lágrimas. Graças a elas, nós estamos aqui reunidos, recebendo essas vibrações de amor através dessa espiritualidade maior. E a ela eu dedico todos os dias as minhas preces e meu desejo de gratidão. Eu vou comentar aqui um caso que aconteceu comigo há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu fui fazer uma cirurgia no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, e eu estava ali naquele corredor, e quem já fez cirurgia em hospitais grandes sabe que a gente fica algumas horas esperando vagar os blocos cirúrgicos, e naqueles instantes começam a passar aquelas macas com pacientes, uns entrando para o bloco cirúrgico, outros retornando de lá, e aquilo vai causando uma má impressão para a gente. Eu confesso para vocês que eu estava ficando nervoso. Então, eu lembrei da minha mãe e pedi a ela, nesse momento, que me desse forças para passar pelo que tivesse que passar. Eu estava achando que aquele dia seria o último dia da minha vida. Nesse momento eu senti a presença dela ao meu lado. E naquele instante eu caí num sono profundo e só me acordei quando já estava na mesa de operação. E uma coisa interessante, porque eu devo ter passado algumas horas dormindo e não tinha tomado nenhum anestésico antes. Provavelmente ela me adormeceu para que eu não ficasse nervoso. Outra ocasião, há pouco mais do que 3 anos atrás, eu fiz outra cirurgia, também em Porto Alegre. Eu estava lá sozinho no meu quarto, esperando que chegasse a hora de me levarem para o bloco cirúrgico. E naquele momento eu comecei a entrar em preces, pedindo a meu anjo protetor, a meus guias espirituais, para que me deixassem tranquilo naquele momento. E nesse momento eu senti novamente a presença dela ao meu lado. E quando eu estava ali orando, entrou uma enfermeira e disse: o senhor está muito bem assistido, que no momento que eu entrei aqui nesse quarto eu senti uma vibração muito boa. Eu não sei se ela estava querendo me consolar ou se realmente estava sentindo essa vibração. Por isso, eu fico impressionado com alguns filhos que causam ingratidão para suas mães. E eu olhei aqui no mesmo capítulo, no capítulo 14 do nosso Evangelho,
que Santo Agostinho fala sobre os filhos ingratos. E diz ele: quando um espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes. Alguns partem insatisfeitos, cheios de ódio. Mas após algum tempo de meditação e preces, o espírito consegue compreender os desastrosos efeitos de suas paixões e pede para reencarnar na família daquele a quem detestou, a fim de perdoar ou ser perdoado. Mas com o contato incessante com os seres a quem odiou, é uma prova terrível sobre a qual muitas vezes ele fracassa. Assim se explicam os ódios e repulsa que notam entre alguns membros da família. Por isso, acontece que dois seres, filhos de pais diferentes, muitas vezes se dão muito mais do que os próprios irmãos de sangue. E continuando a sua mensagem, Santo Agostinho nos disse ainda: existem pais que se descuidam dos seus deveres para com os filhos. Mesmo assim, não cabe a eles julgarem os pais. Somente a Deus cabe julgá-lo, pois eles talvez merecessem que assim fosse. Porém, se os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, e mesmo assim não tiveram êxito, poderiam ficar com a consciência tranquila. Lembrai que as grandes provas são sinal do fim dos sofrimentos e Deus lhe dará a consolação. Chegará o dia que, cansado de sofrer, o filho ingrato vai se arrepender e retornará para lhe dar muita satisfação. Não é raro que muitas vezes filhos que não se dão com os pais retornam numa próxima encarnação na mesma família dos pais. Às vezes como bisnetos, como tataranetos, e também muitas vezes se encontram no plano espiritual e retornam como pai e filho novamente. E aí eles serão muito amigos, se abraçarão continuamente e viverão em paz. E Santo Agostinho termina esse capítulo dizendo assim: portanto, pais, não rejeiteis o filho que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que fez assim, e nem a sorte que enviou para vós. Um ou outro veio para perdoar ou ser perdoado. Por isso, abraçai o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmos: um de nós foi o culpado. Então, meus prezados irmãos, vejam que os laços de família se perpetuam através do mundo espiritual e cada vez mais vão se encontrando. Mesmo aqueles desafetos aqui durante esta vida de passageira que nós temos, eles se reencontram novamente no plano espiritual ou numa próxima encarnação para perdoar ou ser perdoado. Porque, como disse Jesus, o amor tudo vence. Então sempre temos que aguardar, porque um dia nós seremos uma só família e teremos um só pastor. E assim, eu vou encerrar essa nossa doutrina de hoje, fazendo a prece pelos espíritos protetores, que serve também como um passe espiritual, que poderão aqueles que estão nos seus lares neste momento ficar confortavelmente em suas cadeiras, colocar um copo d'água para ser fluidificado. Vamos fechar nossos olhos e pensar assim: espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los ao bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida e dai-nos força para suportá-las sem lamentações. Desviai os maus pensamentos e fazei com que nós afine com nenhum espírito que queira nos induzir ao mal. E a vós, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim,
fazei com que eu me torne digno de vossa benevolência. Vós, que conheceis minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. E assim, nesse momento, pedimos ao Pai, ao nosso Santo Protetor, aos Espíritos benevolentes, aqueles anjos protetores que estão sempre ao nosso lado, que possam neste momento nos abençoar, a nós que estamos aqui para receber a benevolência divina, e também aqueles que estão nos seus lares, que possam ser abençoados com a graça de Deus. E que assim seja. Amém. Deus, em nome de Jesus, está encerrado o nosso trabalho. Aqueles que querem receber o passe presencial, aguardem seus lugares.